O Senhor Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e ficou até as 3 horas da tarde. Das 9 horas da manhã até o meio-dia, nesse período, ele ficou ali, sendo objeto de escárnio, de humilhação, de zombaria dos homens. E nesse meio tempo é que nós ouvimos ele dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então ele estava falando ainda, Pai. Deu meio-dia, fez trevas sobre toda a terra, até as 3 da tarde. Nesse tempo foi aonde que nós ouvimos ele dizer: Deus meu, não Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Então, pense que esse homem perfeito, perfeito em todos os sentidos da palavra, colocado naquela cruz, meio-dia, trevas, e ele ali, como diz, desamparado. O que é isso? Isso é Deus, na sua justiça divina, um Deus justo, tendo que julgar o pecado do qual nós somos responsáveis. Esse Adão que pecou lá atrás e veio essa triste história sendo trazida, e muitos não querem admitir, mas na sua consciência, Deus deu consciência ao homem, ele sabe que ele é o quê? Um pecador. Então, aqui, o Senhor Jesus estava sendo o nosso representante diante de Deus em juízo. O castigo que você merece pelos seus pecados, Cristo estava lá, sendo o nosso representante. Eu digo, o representante de todo aquele que nele crê. Não confunda, tá? Estou querendo chegar nesse ponto bem claro que o Senhor Jesus foi dado para ser o nosso Salvador. Salvador do quê? Da sua vida, da sua eternidade diante de Deus. Porque o Senhor havia dito para Adão: porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então, a morte física do homem, na realidade, é uma expressão do juízo de Deus pela desobediência. Mas ela não se limita somente ao físico. Se limita ao quê? À sua responsabilidade. Por que Adão perdeu? Ele não apenas morreu, né, veio a morte, mas ele perdeu todos os privilégios. Porque é um homem caído. E o Senhor Jesus veio aqui para levar sobre si os nossos pecados. É isso que diz a Escritura. Foi feito maldição em nosso lugar. Ele veio tratar com aquilo que você e eu jamais poderíamos pensar em pagar. Hoje de manhã eu estava lendo aqui na reunião de manhã, de Lucas capítulo 7, quando o Senhor entrou na casa ele chamava Simão, né? Entrou na casa de Simão, e daí uma mulher chegou, se aproximou e ficou chorando aos pés dele, enxugando, beijando o pé dele, com as lágrimas, estava chorando tanto que estava molhando os pés, e ela pegou o cabelo e enxugava com o cabelo. Simão olhou e falou assim, falou consigo mesmo: se esse aí fosse profeta, ele bem saberia que essa mulher que está nos pés dele é uma pecadora. Talvez realmente ela fosse de não boa reputação, mas ela estava no lugar certíssimo, ela estava aos pés do Senhor, chorando
o Senhor entendendo o que passava no coração daquela pessoa lá, Simão, ele fala assim: Simão, eu tenho uma coisa para falar. Diz: um homem tinha 2 devedores. Um devia 50 denários e o outro devia 500. Não tendo os 2 com que pagar, ele perdoou a ambos. Quem que você acha que vai amar mais? Ele responde, falou, eu tenho por mim que aquele que mais foi perdoado. Disseste bem. Daí ele começa a falar, entrei na tua casa, você não lavou meus pés, essa aqui está lavando com lágrimas, porque ela estava encontrando em Cristo. Ou seja, o Simão, pela aparência religiosa e etc e tal, aparentemente, vamos dizer assim, ele devia só 50. Agora aquela mulher, essa devia 500. Mas nem ela e nem ele tinha com que pagar. Mas o perdão estava estendido. Quem que vai amar? Quem deve mais. Né? Então isso é algo para que toque o seu coração, nosso coração. Vai pensar que você não deve, você não deve, mas eu devo só 10, e daí? Outro deve 1000. Você tem 10 para pagar? Não tem, então você está condenado. Então é isso que o senhor estava falando, não tem os 2 com que pagar. Então sabe que você não tem com que pagar essa conta, ainda que você pensa, mas eu não sou tão mal assim. A conta está aí. O que você vai fazer com